Você tem escutado a voz do medo ou a voz do chamado, que te avança, que te chama para o futuro? Ou você tem se sentido intimidado com os inimigos que vêm contra você? Ou se frustrado com os adversários, dizendo assim, é muita gente, tem muita inveja, tem muita coisa que se levanta contra mim, tem muitas pessoas que tentam me derrubar. Vocês têm passado por isso, está passando? Ou já se sentiu ou tem se sentido fracassado? Bem, essas perguntas que eu estou te fazendo é essencial, porque eu tenho algo para te entregar. Principalmente se você já se sentiu ou tem se sentido fracassado ultimamente. Hoje eu vou te ensinar 3 passos, sim, 3 passos para sair do fracasso ao triunfo. 3 passos para sair do fracasso ao triunfo. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai edificar a sua vida e vai te levantar para a vitória. Sim, vai te levantar para ser mais que vencedor, mais que vencedora. Vamos juntos na mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo, é muito importante. Você que não está inscrito no canal, tem aqui embaixo, Geraldinho Corrêa, tem o meu nome. E tem vermelho, inscrever-se, clique aí, você vai ficar inscrito. Agora clique no sino e clique nessa mensagem todas, para que você possa receber a nossa palavra de força e coragem todos os dias. Vamos para a mensagem de hoje? 3 passos para sair do fracasso ao triunfo. Salmo 12, versículo 4. Para que os meus inimigos não digam, eu o venci, e os meus adversários não festejem o meu fracasso. Antes, possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa que é muito importante a gente saber, o salmista já fala, já diz isso. Ele clama ao Senhor para que os seus inimigos não digam, eu venci. Ou seja, para que ele não possa, diante dos seus inimigos, estar fracassado. Para que ele diz ainda mais, para que os seus adversários não festejem o seu fracasso. Antes, o nosso coração se regozije pelo socorro e os benefícios que nos concedeu. E hoje, essa palavra é eficaz para nós. É claro que, não sei se você já percebeu, por isso que eu perguntei, você tem se intimidado com os seus inimigos? Você se sente frustrado com os adversários? Os seus inimigos, seus adversários, eles estão torcendo para que você seja fracassado. Eles estão torcendo para que você perca, para que você desista. Para que você desista do seu projeto, do seu sonho, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Para que você desista daquilo que Deus te entregou, do teu futuro, principalmente. Os inimigos estão torcendo, vibrando, para que você desista do seu futuro. Sim, Deus tem um futuro para você. Quando nós falamos sobre qual é o propósito de Deus para nós, está na palavra de Deus dizendo, os planos que eu tenho para ti são planos de prosperar e não de causar dano, de dar esperança e um futuro. Então o plano de Deus é de prosperidade, de esperança e de futuro. Então Deus tem um futuro para você. Você tem futuro. Eu queria até que você escrevesse os comentários dizendo assim, eu tenho futuro. Porque é importante você saber que você tem futuro, e tem mesmo. Só que muitas vezes você está escutando a voz do medo. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você tem escutado a voz do medo ou a voz do chamado? São 2 vozes que brigam, que falam dentro de nós. Primeiro, a voz do medo. A voz do medo está dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo, vai ser difícil demais, não tem mais jeito, já deu errado. A voz do medo, o tempo inteiro, você já percebeu isso, não é verdade? Todos nós sentimos isso. O medo vem quando a gente vai falar em público, o medo vem quando a gente vai iniciar um projeto, o medo vem quando a gente vai dar um passo. Toda vida que a gente vai avançar, vem medo. Agora, aí onde está a questão? O medo vai deixar de existir? Não. A voz do medo vai sempre falar para você, sempre. Para mim, a voz do medo sempre vem. Sempre vem. Mas a questão não é a voz do medo, é qual é a voz que eu dou atenção, que eu escuto. A voz do medo está dizendo, não vai dar certo, nem adianta tentar, por que você vai fazer isso? Parará, parará, parará. É muito difícil, é complicado, vai dar trabalho demais. A voz do medo diz tudo isso. Mas, por outro lado,
tem uma voz que hoje para mim ela é muito mais amplificada. No passado, eu dava mais ouvidos à voz do medo. E eu deixei de fazer muitas coisas que eu tinha que fazer por causa do medo. Eu desisti de muitos sonhos que eu tinha por causa do medo. Eu deixei de realizar muitas coisas que eu poderia ter realizado por causa do medo. Mas quando foi que aconteceu uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade em mim? Quando eu experimentei essa metanoia, meu irmão, eu passei, ao invés de olhar, de ouvir, quer dizer, a voz do medo, eu passei a ouvir a voz do chamado. Que voz é essa do chamado? É a voz de Deus que queima em nosso coração, dizendo: vai, faz, se lança, se joga, pula de ponta, mergulha, vai longe, você vai conseguir. A voz do chamado está te dizendo: faz acontecer, muda isso, dá uma virada radical, faz uma transformação. É a voz do chamado. A voz do chamado, ela te chama para onde? Para o futuro. E a voz do medo te chama para o passado. Preste bem atenção nisso. A voz do medo te chama para o passado. A voz do chamado te chama para o futuro. De quem é essa voz do chamado? É a voz de Deus. É a voz de Deus que chama, o chamado, que está te chamando, diz: vem, ei, vem. A voz do medo diz: volta, volta. A voz do chamado diz: vem. Enquanto Deus está te dizendo: vem, vem, avança para águas mais profundas, a voz do medo está te dizendo: vai, vai, volta, volta, volta. Guarda tuas redes, não tem peixe. Pedro experimentou exatamente isso. A voz de Deus, a voz do chamado dizia: avança para águas mais profundas. Mas a voz do medo dizia: tu já passou a noite inteira, não tem peixe. Guarda tuas redes, para de perder tempo, vai passar vergonha. Mas a voz do chamado dizia: avança para águas mais profundas. E Pedro deu a resposta: Senhor, por causa da tua palavra, ou seja, do teu chamado, eu lançarei as redes. E Pedro, graças a Deus que ouviu o chamado, fez a maior pesca de toda a sua vida. Tantos peixes que não comportava, que a rede só faltava se romper. E eu quero dizer para você, está na hora de você parar de ouvir a voz do medo que está te dizendo: volta, volta, vai lá guardar teu barco, e começar a escutar a voz do chamado que está te dizendo: avança para águas mais profundas após essa frustração. Avança para águas mais profundas após essa frustração. Toda vida que nós somos frustrados, toda vida que nós nos decepcionamos, qual é a nossa tendência? Ouvir a voz do medo que está te dizendo: volta, não deu certo. Mas a voz do chamado está te dizendo, após um fracasso, após uma frustração, a voz do chamado está te dizendo: levanta e vai de novo, só que vai mais longe para que você possa triunfar. Entenda, Pedro nos mostra nessa pesca exatamente como sair do fracasso ao triunfo. E eu vou te entregar os 3 passos, atenção. Pedro nos mostra exatamente como sair do fracasso ao triunfo. Naquela pesca, o que aconteceu? Ele poderia ter, porque foi frustrado, não pescou nada. Ele ter ouvido a voz do medo e ter voltado, guardado suas redes, guardado seu barco, porque não tinha peixe. Mas porque ele escutou a voz do chamado, Pedro avançou para uma água ainda mais profunda. Quando nós nos sentimos frustrados diante de coisas que nos decepcionamos ou fracassamos, ao invés de guardarmos as nossas redes, o nosso barco, nós temos uma missão da voz do chamado de dizer: vai mais longe ainda. Vai mais longe. Atenção. 3 passos para sair do fracasso ao triunfo. Primeiro passo: caminhe na direção certa. Ah, meu irmão, essa palavra é forte demais. Como assim, Geraldinho? Mais importante do que a velocidade. Tem muita gente que diz: vamos lá, velocidade, ei, faz rápido, vai lá. Atenção. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta nada você correr muito na direção errada. Porque quanto mais você corre na direção errada, mais distante você fica da meta. Então não é velocidade, é muito mais, por isso que eu estou falando dos 3 passos para sair do fracasso ao triunfo. Direção certa, caminho na direção certa. Esse é o primeiro e principal passo, encontrar a direção, o norte, o caminho. Jesus apontou o caminho para Pedro: avance ali, para águas mais profundas. Ali, vai naquele caminho. Quando Pedro foi no caminho que Jesus indicou, ele não errou, lançou as redes e teve a pesca gigantesca. E eu quero falar para você, a direção certa é muito mais importante do que a velocidade. Tem gente que, eu preciso crescer muito, preciso crescer rápido. Não. Você precisa saber crescer no caminho certo. É muito melhor, preste atenção, crescer no caminho certo gradativamente do que um crescimento rápido,
que você não está preparado para ele e depois vai cair. É muito mais fácil crescer gradativamente do que crescer de uma vez e cair. Isso daqui é forte demais que eu estou te dizendo. Caminhe na direção certa. Mais importante que a velocidade é a direção. Isso aqui é forte demais. Mais importante do que a velocidade é a direção. Segundo ponto, segundo ponto, ame o conhecimento. Ame o conhecimento. Como assim, Geraldinho? A falta de conhecimento, ela te afasta das pessoas estratégicas. Quando eu amo o conhecimento, eu começo a odiar, por isso que eu comecei dizendo assim, odeio a ignorância. Eu começo a odiar a ignorância, eu não quero estar sem saber, eu não quero estar sem conhecimento. Porque as pessoas certas, as pessoas estratégicas, elas vão se aproximar de você. Preste bem atenção numa coisa que eu quero te dizer. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Atenção nisso que eu te falo. A falta de conhecimento te afasta de pessoas estratégicas. As pessoas não vão se aproximar, não seja interesseiro. Vou te dizer aqui uma coisa. Seja interessante. Pessoas estratégicas na sua vida, que irão te ajudar, que irão te alavancar. Pessoas estratégicas na sua vida, que irão te alavancar, que irão te lançar para frente. Essas pessoas estratégicas, entenda isso que eu te falo, elas não vão se aproximar de você porque você está interessado em se aproximar delas. Elas vão se aproximar de você porque você é interessante e elas também querem se aproximar. Então entenda, quando eu digo assim, que nós precisamos estar perto das pessoas certas, não são pessoas que nós só vamos interessados em receber. Não seja interesseiro. Tenha algo para ofertar. E você só tem algo para ofertar se você amar o conhecimento. Então ame o conhecimento, ame a sabedoria. As pessoas vão buscar algo que você tenha. Entenda isso. E aí no meio do caminho vai acontecer uma troca. E essas pessoas estratégicas na sua vida, elas vão alavancar você. Mas para isso você tem que ter algo para oferecer. Não seja interesseiro, seja interessante. E o terceiro e último ponto dessa palavra. Peça corretamente a Deus. Como assim, Geraldo? Caminhe na direção certa. Primeiro passo. Segundo passo, ame a sabedoria, ame o conhecimento. E terceiro passo, peça corretamente a Deus. Ele nunca vai dar se você não tiver certeza do que quer. Amado, se você está pedindo a Deus em dúvida, o que Deus vai te dar? Deus não vai te dar. Vou te dizer, se nem você se convence, nem você tem certeza do que você quer. Eu te falo. Se nem você tem certeza do que você quer, como é que você vai convencer ninguém? E como é que Deus vai te dar aquilo que você não tem certeza que quer? Comece a ter mais certeza, clareza, e aí peça corretamente a Deus. Vai lá com clareza e diz, Senhor, me dá a capacidade. Por quê? Porque quando Deus te der, Ele sabe que você não vai desistir. É igual a parábola dos talentos. Deus deu 5, porque Ele sabia que aquele homem era capaz de multiplicar 5. Agora Deus deu 1 para dar uma chance àquele, se ele poderia multiplicar, porque ele não teria capacidade de multiplicar. Mas Deus deu a oportunidade, eu vou dar 1 talento a você para ver se você faz alguma diferença. E ele não fez, ele enterrou. Então entenda, Deus vai dar 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento de acordo com a sua certeza do que você quer. Capacidade de multiplicar. Então, quando eu peço algo, que Deus está vendo que eu não vou desistir, que eu não vou só colocar da boca para fora, que eu não vou só pedindo da boca para fora, aí eu vou te dizer, aí você vê o que é crescimento, aí você vê o que é avanço e prosperidade. Eu quero rezar por ti, para que você possa sair do fracasso. Eu não sei qual é o fracasso na sua vida, mas para que você possa chegar ao triunfo. Vamos juntos rezar agora? Quero convidar você a rezar comigo. Vamos juntos? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal. É muito importante que você se inscreva, você não chegou aqui por coincidência. A Divina Providência te trouxe. Está vendo aqui embaixo o meu nome, Geraldinho Correia. Tem vermelho embaixo, inscrever-se. Clique aí, ó. Vai ficar inscrito. Agora clique no sino e clique também na mensagem todas. Muito importante que você faça isso agora. Vamos juntos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir e te apresentar agora este teu filho, esta tua filha. Este fracasso agora que aparentemente tenta povoar a sua mente, sua vida, essa frustração, essa adversidade, esse sentimento de fracasso. E eu quero te pedir agora, Senhor, derrama a tua graça e a tua bênção, para que esse teu filho possa crescer, não se intimidar diante dos inimigos, não se frustrar com os adversários, mas principalmente não dar ouvidos à voz do medo, mas ouvir a voz do chamado, a voz do chamado que diz: avança para águas mais profundas, a voz do chamado que diz exatamente o lugar, direção certa para onde lançar as redes. Peça isso agora. Mostra-me, Senhor, a direção certa para lançar as minhas redes. Dai-me sabedoria e a certeza do que quero. E que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a muitos. Eu tenho certeza. Rapidinho você compartilha, é uma forma muito simples de evangelizar. E você vai estar cumprindo a sua missão de ser farol no mundo, de iluminar os 4 cantos da terra. Clique aqui nessa setinha de compartilhar, envie aí para 50 pessoas no seu WhatsApp, no Instagram. É rápido, você faz isso e cumprir uma grande missão de evangelização. Olha, meio-dia eu estarei de volta aqui para rezarmos juntos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, ao vivo. Vem rezar conosco que está muito forte. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem!